Fala galera, Poto Concurseiro na área, mais um vídeo para o canal CBMERG temporário e PMERG 2026. Esse é o simulado 4, né? Essa playlist vai longe, né? Aqui está o WhatsApp, né? Caso você queira comprar os PDFs. Os PDFs dessa série custam R$ 5 cada. Lembrando que os vídeos vão ficar abertos até o simulado 5. Do simulado 6 em diante, só quem é membro do canal. Então, sejam membros do canal Pota Concurseiro, beleza? São 15 de português e 15 de matemática. Vamos às de português primeiro. Ó. Qual das alternativas abaixo apresenta todas as palavras corretamente acentuadas? Bom, aqui a gente tem que pronunciar pudico. É uma palavra paroxítona. Não é púdico, Pota. Não tem acento. É pudico. Pudico é relativo a pudor. A segunda palavra é clássica, né? É rubrica. Não é rúbrica? Não é rúbrica. Muita gente pronuncia errado, né? É rubrica. A terceira palavra é ínterim. Ó, ínterim é uma palavra proparoxítona. Todas as proparoxítonas são acentuadas. E o curioso, a única palavra, a única alternativa que tem a palavra ínterim acentuada foi a alternativa E. Olha que curiosidade. Nenhuma das palavras da A, da B, da C e da D estavam com acento. Ou seja, só o ínterim matou a questão, né? E a última palavra é avaro. É paroxítona, avaro. O que é avaro? Avaro é o sovina, o mão de vaca, o pão duro. Não tem acento. Não tem acento. Logo, o gabarito foi a alternativa E. Número 1, eco. Vamos lá. Número 2. A número 2 é uma questão sobre processos de formação de palavras. Ó, analise o trecho abaixo. Gente, aqui não tem acento não é análise não, é analise, tá? Analise o trecho abaixo. E como eu copiei e colei, isso foi de prova. Provavelmente no enunciado estava assim, analise, não é análise. Então, tem bancas, a IBECAN é uma. Em diversas questões, eu já observei, né, até citando aqui o processo de formação de palavras, na própria prova estava escrito derivação parasindética. Estava com D, só que é derivação parassintética, né? Só para citar uma observação de erros na digitação das bancas. Mas vamos lá. Analise o trecho abaixo. Teve a missão de engaiolar, ao menos, um exemplar de todos os livros. Como é denominado o processo de formação de palavras que deu origem ao termo engaiolar? Aí tu vai falar, Pota, engaiolar, vamos escrever aqui só de onda, ó. Engaiolar. Engaiolar tem o prefixo em, o radical vem de gaiola e tem o sufixo ar. Então é em mais gaiola mais ar. Então tem prefixo e tem sufixo, né? Aqui as próprias alternativas não favoreceram o erro, porque quando você tem prefixo e sufixo, você fica entre duas opções, ou a derivação parassintética ou a derivação prefixal-sufixal. Nem tinha prefixal e sufixal nas alternativas. Então, engaiolar é parassintética, porque se você tirar o prefixo, existe gaiolar? Não. Então, engaiolar é derivação parassintética. Aí aqui, ó, uma sugestão, né? Na playlist Português por Assunto, existem diversos vídeos sobre processos de formação de palavras. Então, quem está fraco, aprofunde os conhecimentos através do vídeo. O objetivo dos simulados é você se avaliar, né, contar os acertos, mas cada erro que você tiver, você tem que buscar o conhecimento sobre o tema. O segredo é esse. Agora, a número 3. Ó. A número 3 ele disse, embora, no trecho, né, embora os pesquisadores não saibam exatamente quem ela era ou que papel social desempenhava. Tu vê que ele negritou o embora. Aí quem já está acostumado, né, com o canal já deve ter ouvido eu falar, gente, o embora é concessiva para dedéu. Aí ele disse, o vocábulo destacado pode ser substituído sem prejuízo do sentido e da correção gramatical por. Bom, então, se nós identificamos que o embora, que é irmão gêmeo do conquanto junto, o embora é concessiva. Então, vamos lá. A medida aqui é proporcional, não tem como. Já que é causal.
é o famoso já que, visto que e visto como, causal. O desde que, mais uma vez eu vou escrever aqui, ó, o desde que. O desde que, ele tem, na língua portuguesa, três possibilidades. Ele pode ser condicional, que é quando troca por caso, né? Contanto que. Ele pode ser temporal, quando troca por quando, assim que. E raramente causal, quando troca por visto que, já que, etc. São as três possibilidades. Mas perceba que nenhuma delas é concessiva. Não esquece. Aí tu vai falar, Pota, o ainda que é concessiva. Ainda que, mesmo que, se bem que, apesar de que, é tudo concessiva. E esse contanto que é condicional. Então, aí tu vai falar, qual é esse assunto? Onde tem no canal? Orações subordinadas adverbiais, você vai encontrar, e também no vídeo de conjunções subordinativas, beleza? E só para deixar registrado, na playlist Português por Assunto, eu fiz um vídeo só de orações subordinadas adverbiais concessivas. Eu fiz uma junção lá e coloquei praticamente todas. Muito legal, muito interessante. Tá, vamos lá. Número 4. Assinale a alternativa correta quanto à concordância verbal. Tá, vamos lá. O mundo e a sociedade é o sujeito. Torna-se objeto de conhecimento. Não, tornam-se objeto de conhecimento. Porque o sujeito é composto, o mundo e a sociedade tornam-se objeto de conhecimento quando se conhece a vida de outras pessoas. Então, a primeira estava errada. Aí aqui, no Museu da Pessoa, vírgula, existe colaboradores. Não, existem colaboradores. Sempre que você emprega o verbo existir, o sujeito existe. Então, colaboradores existem. E o detalhe aqui, para acrescentar, é que esse que é um pronome relativo. Ele retoma o termo colaboradores. Então, colaboradores entrevistam as pessoas dispostas a falar. Mas já havia um erro aqui de concordância verbal. Está errado. Aí aqui, histórias comuns das pessoas é o sujeito. Compõem ou compõem? Compõem o acervo do Museu da Pessoa, porque tem que concordar com o núcleo. Histórias. Histórias compõem o acervo do Museu da Pessoa, concebido por Karen Workman. Então aqui também estava errado. Aí a letra D é bem legal. Ó. No Museu da Pessoa, tratam-se de. Está errado. Por que, Pota? Bom, vamos lá. Vamos colocar aqui o pódio do PIS, né? Aqui, ó, é uma coisa que eu falo com frequência. Ó. Precisa-se de... Aí, no segundo lugar, tem o necessita-se de, e depois tem o trata-se de. O que significa isso? Que esse se é PIS, partícula indeterminadora do sujeito ou índice de indeterminação do sujeito. Sempre que você tiver PIS, o verbo ele fica na terceira pessoa do singular. Então, aqui não era para ser tratam-se de, era para ser trata-se de. Grave, sempre que for PIS, o verbo fica na terceira pessoa do singular. Então, a correta tem que ser E. Beleza, vamos dar uma olhada na E. Ó, Workman teve a ideia de criar um museu quando participou de um projeto no qual se entrevistavam imigrantes. Ou seja, um projeto no qual imigrantes eram entrevistados, tá certo? Então, entrevistavam-se imigrantes no projeto. Então tá aqui, tá corretíssima. Então, a correta foi a alternativa airport. Vamos lá. Número 5. O uso do acento grave foi empregado corretamente em... Bom, quando ele fala o uso do acento grave, o acento grave é aquele que é o índice da crase. Então, o tema aqui é crase. Na letra A, dos candidatos aprovados serão exigidos a qualquer hora. Já está errado. Pota, nunca vai ter crase antes do qualquer? Não, porque é pronome indefinido. A qualquer hora não tem crase, a qualquer hora, a qualquer momento, etc. Após o término das provas, alguns candidatos fizeram alusão a quê? Vamos fazer uma observação aqui. Esse termo alusão é o mesmo que referência. Então, eles fizeram alusão a quê? A uma questão sem resposta. Aqui eu tenho um macetinho, né? Sempre que você tiver o a antes da palavra uma e a palavra seguinte não tiver nada a ver com hora, não tem crase. Esse a é apenas uma preposição que foi pedida pelo alusão. Quem faz alusão ou quem faz referência, faz alusão ou referência a. Então a crase está errada. Informaram os candidatos
que eles deveriam preencher toda a ficha de inscrição a lápis. Não tem crase, tá errado, porque lápis é palavra masculina, tá errado. Aí tu vai falar, pô, então a correta foi delta. Foi. E aqui é curioso, né? Tem várias pessoas que já questionaram, até em outros vídeos, ó. A 0 hora, precisamente, seria divulgado o gabarito das provas. Aqui tá correto. Aí teve gente que falou assim, ué, mas zero não é palavra masculina? Sim, mas aqui é 0 hora. Aqui você pode trocar por ao meio-dia. Aqui também já teve uma coisa muito engraçada, né? Que fizeram um comentário há muito tempo que falaram assim, desde quando 0 hora é meio-dia? KKKKK. Aí eu fiquei parado pensando, eu falei, gente do céu, eu não estou dizendo que 0 hora é meio-dia. 0 hora é meia-noite, eu sei. Pessoal, é engraçado, né? Eu estou falando que é para trocar por ao meio-dia. Você pode dizer ao meio-dia, precisamente, seria divulgado o gabarito das provas. Essa crase aqui está correta. E não é polêmico. É porque tem gente que cria polêmica onde não tem. Então, a número 5, gabarito delta, sem polêmica. 6, ó. Caso contrário, não continuem. Tá vendo esse não continuem? Eu vou escrever aqui. Ordem. Ordem ou pedido, que é o que caracteriza o imperativo, né? Então, quando você fala não continuem, vírgula, pois. Esse pois pode ser porque ou que. Então, ó, não continuem, vírgula, que, pois, porque a leitura obrigatória é uma coisa tão absurda quanto a felicidade obrigatória. O termo sublinhado, que é o pois acima, introduz no contexto noção de que a resposta foi explicação. Aí tu vai falar, Pota, mas isso aí tem no vídeo de orações coordenadas, o vídeo de conjunções coordenativas. Que quando ele fala não continuem, que, pois, porque, vou escrever aqui, né? É uma conjunção coordenativa explicativa. É o que, pois, porquê. Se é uma conjunção coordenativa explicativa, é porque ele introduz noção de explicação, né? Automaticamente. Então, essa questão também foi fácil. 7. Assinale a opção que apresenta o grupo de vocábulos acentuados graficamente pelo mesmo motivo, ou seja, que foram acentuados pela mesma regra. Aí na letra A, início. Início é paroxítona terminada de tom crescente. Milênio, paroxítona terminada de tom crescente. Ciência, paroxítona terminada de tom crescente. Então o gabarito já foi A. As três são palavras paroxítonas terminadas de tom crescente. Agora vamos lá. Ó, insaciável é paroxítona terminada em L. Ecológica já é proparoxítona. Aqui já está totalmente diferente. E através é oxítona terminada em S seguindo o nome de S. Ou seja, aqui estava tudo, estava uma zona só. Ó, traídos, deixa eu escrever aqui. Traídos. Traídos é regra dos hiatos. É aquela regrinha que diz acentuam-se o I e o tônico, formando hiato com a vogal anterior, sozinhos na sílaba ou acompanhados de S. Então, traídos é a regra dos hiatos. Indivíduo é paroxítona terminada de tom crescente. E pólvora é proparoxítona, ou seja, aqui também estava uma zona só. Nada a ver. Existência, paroxítona terminada de tom crescente. Prover é oxítona terminada em E. Então, aqui já não tem nada a ver uma com a outra. E cônsul é paroxítona terminada em L. Esquece. Ó, átomos é proparoxítona. Microscópio, paroxítona terminada de tom crescente. Destruído é igual a traídos. Ó, destruído. Ou seja, é a regra dos hiatos, que é o I tônico formando hiato com a vogal anterior, sozinho na sílaba acompanhado de S. Ou seja, a 7 nos deu o gabarito alfinha. Vamos lá. 8, ó. Bechara, 2019, define as conjunções coordenativas. Aqui é o saudoso Evanildo Bechara, né? Que nos deixou recentemente, né? Define as conjunções coordenativas como aquelas que reúnem orações que pertencem ao mesmo nível sintático. Nesse sentido, olha só, é correto afirmar que a alternativa em que a conjunção coordenativa aparece em destaque é... Bom, vamos lá. Letra A. Workman não imaginava isso. Quando você troca toda a oração por isso, esse que é uma conjunção integrante ou
conjunção subordinativa integrante. Então, não era a. As entrevistas eram feitas conforme o desejo dos participantes de contar suas histórias. Conforme seria uma conjunção subordinativa conformativa. Conjunção subordinativa conformativa. Não é conjunção coordenativa. Tá? A sociedade seria mais igualitária se as histórias de vida fossem compartilhadas. Ou seja, caso as histórias de vida fossem compartilhadas. Aqui é uma conjunção subordinativa condicional, que trocou por caso, né? É condição. Aí aqui, histórias de vida são pessoais, mas, porém, todavia, contudo, no entanto, entretanto, vou botar só o porém aqui, ó. Mas, porém, todavia, contudo, no entanto, entretanto, não obstante, aqui é uma conjunção coordenativa adversativa, ou seja, já é a resposta. Delta. E a letra E, Pota? Ó, as histórias de pessoas simples são preservadas como ocorre com personalidades famosas, ou seja, conforme ocorre, né, consoante ocorre. Aqui seria uma conjunção subordinativa conformativa. Conforme, consoante, segundo, né? Então, a única que era conjunção coordenativa era na letra D, porque esse mas, porém, é adversativa. Então, ó, a sugestão é playlist português por assunto, conjunções coordenativas. Aprofundem-se no tema. Aliás, tem 2 vídeos, né? Um é de conjunções coordenativas, o outro é de conjunções subordinativas, beleza? 9. Considere os enunciados. Ó, o museu da pessoa possibilita a qualquer indivíduo. Já falei no vídeo de hoje, né? A qualquer nunca levará crase, porque qualquer é pronome indefinido. Então, olha só. Aqui a gente já conseguiu eliminar 3, graças a Deus. Então, o museu da pessoa possibilita a qualquer indivíduo o registro de suas memórias. Agora, a segunda é bem interessante, porque ele disse devido, tá vendo que ele colocou devido. Bom, se você quiser colocar devido a entrevistas, se você botar o a no singular e a palavra sentir no plural, não tem crase. Poderia ser essa. Aí se você falar para mim, Pota, mas eu queria colocar no plural, então seria devido às entrevistas, com crase. Porque se fossem depoimentos, seria devido aos depoimentos. Então aqui você tem que ter a noção de que existem 2 possibilidades. Se eu coloco no singular, eu não boto crase. Se eu coloco no plural, eu boto. Porque eu posso trocar por devido aos depoimentos. Mas aí tu vai falar, Pota, você já matou a questão. É letra E. Exato. Ó, ficou aqui. Agora vamos para a última. Ó, a última também é muito legal. Ó, a instituição a qual Karen Workman estava vinculada realizava entrevistas com imigrantes no Rio de Janeiro. Perceba que você tem a presença do pronome relativo. Aí tu vai falar, pô, aqui tem que ter crase. Por quê? Porque ó, a instituição a qual Karen Workman, que é o sujeito, estava vinculada. Então a gente tem que ler a partir do sujeito. Então Karen Workman estava vinculada, aqui vamos fazer a voltinha, estava vinculada à instituição. Se fosse instituto, seria o instituto ao qual Karen Workman estava vinculada. Que eu poderia dizer que Karen Workman estava vinculada ao instituto. Então, troque a palavra antecedente, que está no feminino, para uma palavra masculina. Se ficar ao, põe a crase. Então, por isso que a última lacuna tinha que ter crase. Então, a 9 nos deu o gabarito eco. 10. Olha, essa é muito boa. Vou envolver a 10. Ó, o termo sublinhado está empregado corretamente em... Tá, vamos lá. A cultura histórica tem o objetivo de manter viva a consciência de que a sociedade humana tem do próprio passado. Não, aqui era só que. Olha só que maneiro. A questão induz, né? Porque eu falar assim, Pota, mas quem viva a consciência, de manter viva a consciência de quê? Não, é manter viva a consciência que a sociedade humana tem do próprio passado. Que a sociedade humana tem consciência do próprio passado. Aqui ele está retomando só a palavra consciência. É um pronome relativo. Olha que questão maneira. Vou repetir, ó. A sociedade humana tem consciência do próprio passado.
Não tinha que ter essa preposição. Tá. B. A história é uma galeria de quadros de onde há poucos originais e muitas cópias. Não é de onde, é só onde. Vamos ler. Ó. A história é uma galeria de quadros onde há poucos originais e muitas cópias. Ou seja, há poucos originais e muitas cópias onde? Na galeria de quadros. Era só onde, não era de onde, né? C, espetacular também, ó. Compra não o que consideras oportuno. Ou seja, compra não aquilo que consideras oportuno, mas no que te falta, não é no, é o. Ou seja, porque aqui está implícito o verbo comprar. Ó, compra não aquilo que tu consideras oportuno, mas compra aquilo que te falta. Compra aquilo que te falta. O compra está atuando na segunda parte. Não tinha que ter no. Beleza. Agora olha para D. A maior parte das coisas de que dizemos e fazemos não é necessária. Aqui não é de que dizemos, é só que. Aí a pessoa, por quê? Porque ó, a maior parte das coisas que nós dizemos e fazemos. Que nós dizemos e fazemos coisas. Ou seja, o pronome relativo retoma coisas. E tanto dizer quanto fazer não pedem preposição. Nós dizemos e fazemos coisas. E a maior parte das coisas não é necessária. Então também estava errado. Aí tu vai falar, pô, então a correta foi é. Foi. Por que a correta é ó? Esses são os problemas de que nós devemos falar na reunião. Ou seja, nós devemos falar de quê? Né? Nós devemos falar dos problemas. Você está falando de alguma coisa, sobre alguma coisa. Então, esses são os problemas de que nós devemos falar na reunião. Nós devemos falar de quê? Dos problemas. Essa era a correta. É o assunto que vai ser falado na reunião. Muito maneira. 11. A 11 eu também tenho que envolver, porque a 11 é muito, muito maneira. É a primeira parte que é maneira. Porque olha só, onde intervém o favor e as doações. Onde intervém o favor e as doações. Aqui, esse intervém, ele está correto, porque ele está concordando com o núcleo mais próximo, o favor e as doações. O núcleo mais próximo não está no singular, então o intervém com acento agudo está correto, porque ele está concordando com o núcleo mais próximo. Aqui eu tenho sujeito composto posposto ao verbo, então pode concordar com o núcleo mais próximo. Ota, se tivesse com acento circunflexo, estaria concordando com os dois, exato. Mas essa está correta. Agora, aqui não. Ó, abate-se os obstáculos. Não é abate-se, é abatem-se os obstáculos, porque os obstáculos são abatidos. Então, aqui estava errado. Aí, aqui, e desfaz-se as dificuldades. Não é desfaz-se, é desfazem-se as dificuldades. O que eu posso inverter para as dificuldades são desfeitas. É desfazem-se as dificuldades. Ou seja, as dificuldades são desfeitas. Então aqui também estava errado. Ou seja, somente está correta a primeira forma. É a única que estava correta. Ou seja, gabarito é. Maneira essa. Muito, muito maneira. Agora, 12. As duas palavras estão corretamente grafadas em as duas, tá? Aqui não é privilégio, é privilégio. É o pri, né? Privilégio, disenteria e digladiar. Logaritmo está certo. Aqui não é entreter, é entreter. Entreter. Protestar está certo. Ó, escombros está certo. Esplendor está certo. Então, as duas corretamente grafadas foi Charlie. Ok. Aqui, pretexto. Não, é com X. É um pretexto. Peraí. Pretexto e contexto. Contexto estava certo. Aqui, administrar. Não tem esse I. É demudo. É administrar. E arriar existe. Existe arriar, baixar, arrear. É por arreios em, né? Aqui existe com I e com E. Arrear e arriar, né? E aqui era para ser demudo, não era para ter o I. Então a 12 nos deu o gabarito Charlie. 13, ó. Assinale a frase que não contém uma estrutura comparativa. Não tem estrutura comparativa.
Estrutura comparativa, obviamente, é aquela que estabelece comparação, né? Ó, o mosquito voa tal qual um helicóptero voa. Ele voa como um helicóptero. Aqui tem comparação, tem uma estrutura comparativa. A doença se propaga que nem notícia ruim se propaga. Então também há uma comparação. Esse que nem é comparativa, tá? As autoridades ficam feito baratas tontas, ou seja, elas ficam como baratas tontas ficam. Então aqui há uma comparação. Agora olha para D. As baratas são insetos de má aparência. Aqui é uma definição, ele está afirmando, né? As baratas são insetos de má aparência. Aqui não há comparação. Foi o gabarito. Delta. Aí a letra E. A letra E diz: nem todos agem como devem agir. Ou seja, há uma estrutura comparativa, uma comparação. Porque o verbo subentendido entrega a comparação. Então, o número 13 nos deu o gabarito delta. Ok. Ó, o segmento do texto em que o vocábulo mais pertence a uma classe diferente das demais. Bom, vamos lá. Na A, ó, a questão acerca da aposentadoria das mulheres em condições mais benéficas. Perceba que benéficas é um adjetivo. Então, esse mais, ele está fazendo um papel adverbial. É um advérbio de intensidade, sim. Um dos maiores e mais antigos. Ó, antigos é adjetivo. Então, esse mais está fazendo um papel de advérbio. Advérbio de intensidade. Agora, olha para C. Filhos estudam por mais tempo. Tempo é substantivo. Então, esse mais está fazendo o papel de pronome indefinido adjetivo. Porque tempo é substantivo. Advérbio não trabalha para substantivo, não. Já é a resposta. Aí a D, Pota. Ó. Recebem salários mais baixos. Perceba que baixos é adjetivo. Então, esse mais é advérbio de intensidade. Uma aposentadoria em idade mais jovem. Jovem é adjetivo. Mais é advérbio de intensidade. Mais jovem, mais moça, né? Então, aqui é um advérbio de intensidade. Então, aqui estava com uma classe diferente das demais, o gabarito foi a letra C, que aqui é pronome indefinido adjetivo, o famoso PIA, porque está trabalhando para o substantivo. 15. Todas as frases a seguir estão na voz passiva, à exceção de uma. Assinale a única que se mostra na voz ativa. Tá? Ó, comprou-se um móvel novo para a sala. Dá para dizer que um móvel novo foi comprado para a sala? Sim. Então, se você inverte, esse se é partícula passivadora. Se é partícula passivadora, é passiva sintética ou pronominal. Aí aqui, o presidente da República foi eleito, auxiliar mais particípio, pelo povo, agente da passiva. Sempre que você tem essa estrutura, aqui eu costumo brincar que é a voz passiva analítica completa dos sonhos, né? Passiva analítica, né? Que é o sujeito, depois tem o auxiliar mais particípio, que é o foi eleito, e o pelo povo, agente da passiva. Tá. Letra C. Muitos alunos foram repreendidos, auxiliar mais particípio, pelo diretor, agente da passiva. Esse AGP é agente da passiva. Aí tu vai falar, pô, tá aqui também era passiva analítica. Dos sonhos, né? Exato. E olha como é que você consegue inverter, ó. Muitos alunos foram repreendidos pelo diretor. Então, o diretor repreendeu muitos alunos. Eu sei. Ok. Aí aqui, todos foram selecionados pelo diretor da empresa. Auxiliar, mais particípio, mais o agente da passiva. Que dá para dizer que o diretor da empresa selecionou todos. Então, aqui eu teria, mais uma vez, a voz passiva analítica dos sonhos, né? Completa. Aí tu vai falar, pô, então quem está na voz ativa é a E. Porque na E ele disse assim, ó, elegeram os deputados em rápido processo eletivo. Elegeram. Quem elegeu? Não sei. Aí tu vai falar, Pota, eu posso dizer que aqui o sujeito é indeterminado? Sim, não só pode como deve. O sujeito é indeterminado. E se o sujeito é indeterminado, a voz é ativa. Eu não sei quem praticou, mas só de onda. Aqui é voz ativa. É voz ativa, que o sujeito pratica a ação. E elegeram quem? Os deputados. Os deputados seria objeto direto. Eleger é verbo transitivo direto. Então, o sujeito indeterminado nos dá a voz ativa. Então, a 15, o gabarito foi a letra E. Agora,
o raciocínio lógico matemático, né? RLM, né? É a matemática, né? Modernamente agora eles colocam assim. Então, tem questões que são específicas de raciocínio lógico e outras que trabalham a matemática, né? Porque olha aqui, ó. Olha para a questão 16. Ó, Abel, Bento e Caio trabalham em equipe e costumam chegar ao trabalho pontualmente às 9 horas. Eles costumam chegar às 9 horas. Certo dia, por causa da chuva, ocorreu o seguinte. Ó, Abel chegou meia hora depois de Caio. Bento chegou às 9h12. Caio saiu mais cedo de casa e chegou às 8h52. Então, quer dizer, olha só, vamos botar aqui, ó. O Caio, vou botar o Caio aqui. O Caio chegou às 8h52, né? O Bento, eu vou botar o Bento aqui, ó. O Bento chegou às 9h12, né? Beleza. Aí ele falou que Abel chegou meia hora depois de Caio. Ou seja, ele chegou meia hora depois de Caio. Então você tem que somar 30 minutos aqui no Caio, ó. Aí teve gente que se enrolou aqui, ó. Vamos somar 30 minutos. Porque chegou 30 minutos depois, aí a pessoa somou 2, né? 2 mais 0, 2. Aqui ficou 8. Então aqui ficaram 82 minutos. E aqui 8 horas. Esse é o procedimento normal. Mas aí você não vai expressar em 8 horas e 82 minutos. O que você faz? Você tira 60 minutos aqui, porque 60 minutos corresponde a 1 hora. Aí tu passa para cá. Esse é o padrão, tá? Aí tu vai falar, eu fiz de cabeça. Sem problemas. Então, ó, o Abel não chegou meia hora depois do Caio? Então o Abel chegou às 9h22. Tá vendo? Agora vamos ver o que perguntou. O tempo que Bento esperou até Abel chegar. O Bento esperou quanto? 10 minutos. Até o Abel chegar. Então a resposta foi a letra A. Então, existem questões na prova que quando você se depara com elas, você fica até meio assim, caramba, qual o objetivo de colocar isso? Foi de prova. Agora aqui, ó, a 17 é muito legal. Porque a 17 diz assim, o número inteiro n dividido por 7 deixa resto 3. O número n mais 50 dividido por 7 deixa resto quanto? Bom, olha só o que eu pensei. Eu falei, tá, o número n, não sei qual é, dividido por 7, ele deixa o resto 3. Ele não falou o quociente, né? Aí eu pensei, tá, se eu pensar no quociente 1, vamos pensar no menor quociente, 1. Quem seria o n? Seria 1 vezes 7, 7, mais 3, 10. Nessa configuração aqui, ó, o n seria 10. Porque 10 dividido por 7 dá 1, sobra 3, né? Aí ele falou o número n mais 50. Se o n está sendo 10, 10 mais 50 são 60. 60 dividido por 7. 8 vezes 7, 56. Para 60, o resto seria 4. Aí o gabarito foi D. Só para mostrar aqui, ó, que se você pegasse aqui e falasse, tá, ó, o número n dividido por 7 deixa resto 3. Do mesmo jeito que eu coloquei o quociente 1 aqui, ó, se eu colocasse o quociente 2, quem seria o n nessa configuração? Ó, o n seria 2 vezes 7, 14, mais 3, 17. O n seria 17, né? Aí, se eu pegasse 17 mais 50, daria 67. Aí, 67 dividido por 7. Aí vai dar o quê? 9. 9 vezes 7, 63. Para 67, sobram 4. De qualquer maneira, o resto seria 4. Então, é uma questão que quem está estudando costuma pegar com tranquilidade. Agora, a 18 é lógica, lógica pura, e eu vou envolver. Porque, olha só, sabe-se que a sentença, ó, se Carla é gaúcha, então Carlos não é baiano. É falsa. Ele falou que essa sentença é falsa. Então, é correto concluir que, bom, aqui a gente tem que ter conhecimento de tabela verdade. Ah, Pota, tem vídeo no canal de tabela verdade? Tem. Por quê?
Porque aqui nós temos a condicional, o se então. Tá vendo? Ele disse que se Carla é gaúcha, então Carlos não é baiano. É falsa. Sempre que a condicional é falsa, só tem uma chance para poder dar falso na condicional. É a primeira proposição ser verdadeira e a segunda ser falsa. É a famosa Vera Fischer falsa, né? O pessoal inventou isso para gravar, né? Só tem maluco. Então, ó, aqui é verdade, aqui é falso. É a única combinação para poder essa construção condicional ser falsa. Então, obrigatoriamente, Carla é gaúcha é verdade e Carlos não é baiano é falso, né? Então, pensa, vamos lá. Carla é gaúcha, é verdade. Isso aqui é verdade dos fatos. Ó, Carla é gaúcha. Carla é gaúcha, é verdade. Se eu digo que Carlos não é baiano, é falso, é porque o verdadeiro é que Carlos é baiano, certo? Ó, Carlos não é baiano, é falso. Significa que ele é. Então, a verdade é que Carlos é baiano. O Carlos é baiano. São as conclusões que a gente tirou. Tá vendo? Aí ele falou, é correto concluir que... Vamos lá. Tá vendo que tem a letra A, a letra B, a D e a E com a conjunção E. Pota, com a conjunção E, né, só vai ser verdadeiro se for verdade e verdade. Sim, é. Então vamos lá. Carla é gaúcha. Carla é gaúcha é verdade. E Carlos não é baiano. Carlos não é baiano é falso. Então verdade com falso dá falso. Não posso marcar essa. Se tem o E, eu só posso marcar verdadeiro quando for verdade e verdade. Então vamos lá. Carla não é gaúcha. Carla não é gaúcha. Carla não é gaúcha é... O Carla é gaúcha é verdade. Então Carla não é gaúcha é falso. Certo? Porque Carla é gaúcha é verdade, então Carla não é gaúcha é falso. Aí depois, e Carlos não é baiano. Carlos não é baiano é falso. Então isso aqui dá falso. Não tem como dar verdadeiro. Aí agora nós temos um se então. Ó, se Carlos é baiano, então Carla não é gaúcha. Tá, vamos lá. Carlos é baiano, é verdade. Carla não é gaúcha, é falso. Que a Carla é gaúcha, o verdadeiro é que ela é gaúcha. Carla não é gaúcha, é falso. Ó. Vera Fischer é falsa. Também não posso marcar essa. Agora aqui, ó. Carla é gaúcha, verdadeiro. E Carlos é baiano, verdadeiro. Verdadeiro e verdadeiro, verdadeiro. Ah, então o gabarito foi delta. Foi. Aí você vai falar, Pota, você vai fazer... É porque assim, eu já vou adiantar aqui a vocês que a partir do início do ano, até para poder o pessoal que pretende virar membro, a partir do simulado 6, vai ficar só para quem é membro. E na virada do ano, a gente vai lançar é tipo um curso, né? Mas vai ser tudo aqui pelo YouTube. As pessoas vão poder comprar os PDFs, só que a visualização vai ficar exclusiva para membro. Então, tá vendo? Esse tipo de questão, isso aqui vai ser um módulo. Módulo tal. Aí a gente vai trabalhar esse tipo de questão. Então, para quem não tem domínio dos temas, vai ficar bem interessante para aprender. Por quê? Porque você pensa assim, como que eu fico bom nesse tipo de questão? Se você fizer várias do mesmo estilo, aí você acaba pegando. Ó, vamos ver a última. Ó. Carla não é gaúcha. Ó, se Carla é gaúcha é verdadeiro, Carla não é gaúcha é falso. E Carlos é baiano. Carlos é baiano é verdadeiro. Mas isso aqui é falso. Porque quando você tem o E, só vai dar verdade se for verdade e verdade. O resto é tudo falso. Então você tem que ter domínio de tabela verdade. Você tem que gravar a tabela verdade. Entendeu? Porque aqui, ó, quer ver? Olha o que eu vou botar aqui, ó. C, P, então, Q. Ó, se P, então Q. Vamos colocar aqui o esboço da tabela verdade da condicional. Ó. Ó, verdade, se for verdade e verdade. Aí aqui, ó, vou botar aqui, resultado.
vai dar verdade. Se for verdade e falso, Vera Fischer é falsa. Aí, se for falso e verdade, vai dar verdade. Se for falso e falso, vai dar verdade. Isso aqui tem que gravar, não tem, é uma lógica que eu brinco que não tem lógica. Então, quando você tem uma condicional, só vai ser resultado falso se for a Vera Fischer falsa. O resto é tudo verdadeiro, né? E já no E, quando tem alguma coisa, uma proposição e outra. Só é verdade se for verdade e é verdade. O resto é tudo falso. Então, você tem que gravar essas coisinhas, né? 19. Um dado comum tem forma cúbica com faces numeradas de 1 a 6. É o dado tradicional, né? Se esse dado for lançado 2 vezes consecutivas, a probabilidade, tá vendo? A probabilidade de que a soma dos resultados obtidos seja maior do que 8 é igual a 10. Quando você lança 2 dados, o denominador é 36, que são 6 possibilidades de um vezes 6 possibilidades do outro. Quem está acompanhando a série, que acompanha o canal, não tem aquela tabelinha dos dados? Vamos lá. Qual é a menor soma que 2 dados podem apresentar? Soma 2. Pode dar soma 2, pode dar soma 3, pode dar soma 4, pode dar soma 5, pode dar soma 6, pode dar soma 7, pode dar soma 8, pode dar soma 9, pode dar soma 10, pode dar soma 11 e pode dar soma 12, que é a maior soma, né? 6 e 6. Essas são as somas possíveis. Agora, aqui, a gente vai colocar o total de possibilidades que cada soma apresenta. E tem aquele macetinho, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quando chegar no 6, cai 5, 4, 3, 2, 1. Então, significa, por exemplo, que a soma 4 tem 3 possibilidades, a soma 5 tem 4 possibilidades, a soma 6 tem 5 possibilidades, aí vai. Ele quer que a soma seja maior que 8. Bom, para a soma ser maior que 8, pode ser soma 9, soma 10, soma 11 e soma 12. São as somas maiores que 8. Soma 9, soma 10, soma 11, soma 12. Então, é só você somar as possibilidades. Você tem que somar esses 4 caras aqui, 4 mais 3 mais 2 mais 1. Vai dar 7, 9, 10. Então, a soma maior que 8, ela apresenta 10 possibilidades. Aí tu vai botar o 10 aqui em cima. E em seguida você vai simplificar. Aí você vai falar, Pota, tem vídeo no canal de probabilidade com dados? Sim, tá na playlist Matemática por Assunto. Se você entrar em playlists, tem um vídeo lá só de probabilidade com dados. Então, o gabarito foi a letra D, delta. Maneira essa. Bem fácil, né? Número 20. Número 20. Um grupo de 60 estudantes que se formaram juntos no ensino médio resolveu formar 2 grupos no WhatsApp. Tem o grupo 1 e o grupo 2. Sabe-se que, dos 60 estudantes, 7 resolveram não participar do grupo 1 nem do grupo 2. Então, esses 7 são os antissociais, não estão nem no grupo 1 nem no grupo 2. E que os números de participantes do grupo 1 e do grupo 2 são, respectivamente, 41 e 32. Então, 41 é do grupo 1 e 32 é do grupo 2. Ele quer saber o número de estudantes que participam simultaneamente dos 2 grupos. Ou seja, a questão é sobre diagrama, né? Aqui, vamos fazer aqui as bolinhas, diagrama duplo, né? Então, aqui nós temos o grupo 1 e aqui nós temos o grupo 2, né? Ele quer saber o número de estudantes que participam simultaneamente dos 2 grupos. É esse X aqui, que é a interseção. Aí tu vai falar, Pota, do grupo 1 participam 41 estudantes. Então, 41 é do grupo 1. Aí o que tu faz? 41 menos a interseção, que é X. O grupo 2 tem 32. 32 é essa bola toda. Aí você faz 32 menos X. Aí tu vai falar, 7 são os antissociais, que não participaram nem do grupo 1 nem do 2. 7 fica aqui fora. Aí o que você faz? Gente, esse aqui é o procedimento padrão, tá? Você vai fazer 41 menos X mais 32 menos X
mais 7, isso tudo vai ser igual a 60. Bota, tem vídeo. Isso aqui é diagramas de Venn. Deixa eu escrever o nome aqui para você saber que tema é esse. Diagramas de Venn, ou de Euler-Venn, né? Tem no canal? Tem. Lá na playlist Matemática por Assunto, tem. Diagramas de Venn. Aí o que você vai fazer? Você vai cortar esse com esse, eles se anulam, né? Aí você vai formar 41 mais 32 mais 7. Então vamos lá. 41, 32 mais 7 dá 39. Aí tu vai falar, pô, aqui ficou mais fácil, vai dar 80, né? Então vai ficar 80 menos x é igual a 60. Pô, então esse x tem que ser 20, porque 80 menos 20 dá 60, ou você mantém o 80, passa o 60 para cá menos 60, depois passa o menos x para cá, x. Aí vai ficar 20 é igual a x. Então a resposta é a letra C. Agora, aqui, a 21 é outra situação, que é o chamado princípio da casa dos pombos, ou teorema do azarado, né? Vamos lá. Como é que funciona isso? Ó, vamos ler. Ó, em uma caixa, há 3 bolsas de sangue do tipo A+. Então, ó, do tipo A+, tem 3. 3 do tipo B+. Então, o tipo de sangue B+, tem 3. E 3 do tipo AB+. AB+. Também tem 3. Vamos lá. Aí ele falou, você precisa de uma bolsa de sangue do tipo AB+. Tu precisa de uma dessa. O número mínimo de bolsas que você deve retirar da caixa sem ver a identificação do tipo sanguíneo para ter certeza de que entre elas há pelo menos uma do tipo AB+. Então, quantas bolsas no mínimo eu vou tirar para eu ter certeza que entre essas bolsas que eu tirei tem pelo menos uma desse AB+. Então, quando eu falei no início, eu falei que era princípio da casa dos pombos, ou eu vou escrever aqui, ó, teorema do azarado. Aí você vai entender, né, como é que funciona. Ah, vai precisar de mais questões, óbvio. Teorema do azarado. Então, por que teorema do azarado? Porque tu quer uma dessa, tem que tirar uma dessa. Então, tu tem que pensar assim, se eu for azarado e quando eu tirar, as 3 primeiras que eu tirar forem dessa. Aí depois eu vou e tiro mais 3 dessa. Ou seja, até aqui eu já tirei 6 e não tirei nenhuma dela, porque eu sou o azarado. Eu tenho que sair com uma dessa. Aí na próxima, obrigatoriamente vai ter que ser uma dessa, porque eu já dei o azar de tirar todas dessa e depois todas dessa. Ou seja, como eu sou o azarado, eu tirei 6. Agora, na 7ª, obrigatoriamente vai ter uma do tipo AB+. Então, ó, o número mínimo de bolsas que você deve retirar da caixa, sem ver a identificação do tipo sanguíneo, para ter certeza de que entre elas há pelo menos uma do AB+, é 7. 7, com certeza, você vai ter uma do AB+. É essa situação aqui só. E isso cai, isso aqui foi de prova. É o teorema do azarado. Agora, olha 22, né? Aqui eu posso até dizer, essa aqui foi uma questão da FGV. Ó, a cada mês trabalhado na empresa X, cada mês, o Gabriel acumulou em seu fundo de garantia o equivalente a 1/12 do seu salário mensal. Então, preste atenção, é como se ele estivesse falando para você assim, ó, em um mês, ele acumula 1/12 do seu salário, que eu não sei qual é. Aí, no momento do seu desligamento dessa empresa, o total acumulado no fundo proveniente da empresa X era de 5,5 salários mensais. Ou seja, quando ele foi se desligar da empresa, o total acumulado no fundo proveniente da empresa X era de 5,5 salários mensais. Então, aqui, ó, vamos botar aqui, ó, 5,5 salários. É correto concluir que o Gabriel trabalhou na empresa X por quanto tempo? X. Esse é o tempo que ele trabalhou. Aí foi engraçado que eu fiz assim, né? Aqui é 5,5 S, tá? Isso aqui é um S, salário. Tá? Aí eu multipliquei cruzado. Então, olha que coisa engraçada.
ficou 1/12 de S vezes X, que é igual a 5,5 S. Olha só. Aí a pessoa, eu falei, eu posso passar isso para cá dividindo? Pode. Vai ficar X igual a 5,5 S divididos por 1 S sobre 12. Aí, o que eu fiz? Eu falei, bom, isso aqui é uma divisão de frações. Eu posso repetir a primeira, que é 5,5 S sobre 1, e multiplica pelo inverso da segunda. Vai ficar 12 sobre 1S. S. Aí eu cortei o S com S e ficou 5,5 vezes 12. Vamos fazer 5,5 vezes 12. 2 vezes 5, 10, vai 1, 2 vezes 5, 10 e 1, 11. 1 vezes 5, 5, 1 vezes 5, 5. Aí ficou 0, 6, 6. Uma casa, uma casa. Ou seja, 66 meses. 66 meses. Então, é correto concluir que Gabriel trabalhou na empresa quanto tempo? Tu tinha que pegar os 66 meses e dividir por quanto? Por 12. Aí tu vai baixar o 66, 5 vezes 12, 60. Para 66 sobra o 6. Ou seja, 5 anos e 6 meses. Gabarito, bola. É uma questão totalmente diferente. Por isso que eu falo, você tem que treinar todo dia um pouco, cara. Você não pode deixar o cérebro parado, adormecido, para quando sair o edital tu correr atrás. Vai dar ruim. Até porque as pessoas trabalham. Como é que tu vai conseguir? Tu vai fazer o quê? Vai ficar enrolado. Agora aqui é de média. Essa é muito maneira. Ó, seja A um conjunto de dados composto por 5 valores numéricos. O A tem 5 valores numéricos. Tá, então vamos botar aqui. É como se eu tivesse o conjunto A, ele tem 5 valores numéricos, tipo X, Y, Z, P e Q. Pronto, inventei aqui agora. Né? Nem precisava fazer isso, mas tudo bem. Ó, a média dos 3 menores valores é 5. Então, pensa que os 3 menores valores são esses. Quando ele diz que a média dos 3 menores valores é 5, é porque ele fez x mais y mais z dividido por 3 e a média deu 5. A média é somar e dividir pela quantidade. Se eu multiplicar cruzado, eu vou chegar à conclusão de que x mais y mais z vezes 1 é igual a 3 vezes 5, 15. Ó. Então, a soma dos 3 menores é 15. Ó, a média dos 2 maiores é 10,5. Fiz que esses dois são os 2 maiores. Aí eu falei, tá, então P mais Q dividido por 2 dá 10,5. Aí eu botei sobre 1, multipliquei cruzado. P mais Q vezes 1 vai ficar P mais Q. 2 vezes 10,5 deu 21. Aí eu cheguei a isso. Ele quer a média dos valores do conjunto A. A média dos valores do conjunto A é somar todo mundo, x mais y mais z mais p mais q, e dividir por quanto? Por 5, porque são 5. Então, você tem a soma desses 3, tem a soma desses 2. Ó. Então, aqui dá 15, mais aqui dá 21, dividido por 5. Aí aqui vai dar 36 dividido por 5. Aí eu fiz 36 dividido por 5, ó, 7 vezes 5, 35. Para 36 sobra 1. Vírgula acrescento 0, 2 vezes 5, 10, para 10 é nada. Ou seja, 7,2. Gabarito, alfa. Muito maneira essa. Espetacular. Maneira. Vamos lá. Essa também foi muito boa. Ó, em uma eleição em que concorrem apenas 2 candidatos, 45% do total de votos foram dados ao candidato vencedor e 35% ao derrotado. Tá vendo? Então, só aqui eu já tenho 80%. Né? Tá bom. Os demais votos foram considerados não válidos por serem votos em branco ou nulos. Os demais votos foram considerados não válidos. Então, os votos válidos foi 80%. Os votos válidos. Aí ele falou assim, é correto afirmar que o vencedor obteve dos votos válidos o percentual de quanto? Então, veja bem, o vencedor obteve 45%. Só que ele obteve 45%
de um total de 80%, porque os votos válidos foram só 80%. Ele quer essa porcentagem, 45%, que foi o voto do vencedor, de um total de 80% dos votos válidos. É 45 de 80, ele quer esse percentual. Aí teve gente que pegou aqui esse 45 sobre 80 e simplificou por 5. Aí ficou 9, 80 por 5, 16. Aí aqui a pessoa igualou a x sobre 100, para saber quantos por cento que isso vai dar. Então ficou 16x é igual a 900. Então ficou x é igual a 900 dividido por 16. Aí baixou 90, aí deu 5. 5 vezes 16, 80. Para 90 sobram 10. Abaixo 0. Agora aqui deu 6. 6 vezes 16 dá 96. Para 100 sobram 4. Vírgula, acrescento 0. Agora deu 2. 2 vezes 16 dá 32. Para 40 sobram 8. Acrescento 0, 5 vezes 16, 80. Para 80, nada. Então, o candidato vencedor, ele obteve 56,25% dos votos válidos. Gabarito Alfinha. Maneira, né? Diferente, né? Aqui é matemática pura. Ó, e tem vídeo no canal. Relações métricas no triângulo retângulo. Ó. Os catetos de um triângulo retângulo medem, respectivamente, 6 e 12. A altura desse triângulo relativa à hipotenusa, em centímetros, mede... Bom, aqui se vocês olharem lá o vídeo, você vai ver que eu costumo pedir para desenhar o triângulo retângulo assim, de cabeça para baixo, com um ângulo reto aqui, ó. O macete é desenhar assim, ó. Os catetos medem 6 e 12. Então aqui é um cateto e aqui é outro cateto. O lado oposto ao ângulo reto é a hipotenusa. Beleza. Mas ele quer a altura desse triângulo relativa à hipotenusa. Ele quer essa criança aqui, ó. A altura relativa à hipotenusa. É isso que ele quer. Ele quer o H. Aí tem uma relação na relação métrica, nas relações métricas, que eu vou escrever aqui, ó. Os catetos são B e C, a hipotenusa é A. E aqui está a altura relativa à hipotenusa. Qual é a relação? Ó, hipotenusa vezes altura igual a cateto vezes cateto. Hipotenusa vezes altura igual a cateto vezes cateto. Ah, tá, beleza. Então, o primeiro passo era acharmos a hipotenusa. Como que a gente acha a hipotenusa? Fazendo Pitágoras. Ó, a hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Aí ficou A ao quadrado é igual a 6 ao quadrado, 36, 12 ao quadrado, 144. Então ficou A ao quadrado é igual a 180. Aí tu vai falar, pô, então o A vai ser raiz de 180. Exato. Aí vamos fatorar o 180 aqui, ó. Vou fatorar o 180. Por 2 dá 90, por 2 dá 45, por 3 dá 15, por 3 dá 5, por 5 dá 1. Ou seja, a forma fatorada do 180 ficou 2 ao quadrado, 3 ao quadrado e 5. Ó. 2 ao quadrado, 3 ao quadrado e 5. Como é raiz quadrada, o índice aqui é 2. Então, o que a gente faz? Corta o índice com esses expoentezinhos aqui. Esses caras que a gente cortou os expoentes, eles multiplicam e saem da raiz. Então, 2 vezes 3 dá 6. Ou seja, vai dar 6 raiz de 5. Esse é o valor da hipotenusa. Agora, eu posso aplicar aquela fórmula ali, ó. Hipotenusa vezes altura é igual a cateto vezes cateto. Ah, tá. Então, ó, a hipotenusa, que é 6 raiz de 5, vezes a altura, que eu não sei, é igual a cateto vezes cateto. Aí, como eu quero achar o H, eu vou passar esse 6 raiz de 5 para lá dividindo. Olha só, vai ficar 6 vezes 12. Perceba que eu não multipliquei. Dividido por 6 raiz de 5. Por que eu não multipliquei? Para cortar o 6, ó, fica mais fácil. Então, a altura ficou 12 sobre raiz de 5. E o curioso é que a resposta, ela não racionalizou, porque a gente sabe que não pode ter raiz no denominador. Vê que a resposta está aqui, ó. Letra E, 12 sobre raiz de 5. Normalmente, teria que fazer o quê? Racionalização. Tem uma live. Se você botar assim, racionalização de denominadores POTA no canal, você vai encontrar um vídeo. Foi uma live, não tem PDF, foi no quadro, tá? Então, para racionalizar aqui, eu teria que multiplicar
em cima e embaixo por raiz de 5. Aí ficaria 12 raiz de 5 e embaixo, raiz de 5 vezes raiz de 5 daria 5. Essa seria a resposta racionalizada, mas a questão deixou 12 sobre raiz de 5. Foi esse o gabarito aqui, ó. Beleza? Maneirinha, né? Então, ó, tem que dar uma olhada em relações métricas do triângulo retângulo. Pesquisa sempre assim, ó. Relações métricas no triângulo retângulo POTA. Já vai aparecer o vídeo direto. Ó, essa foi muito espetacular. Muito. Ó, porque ele disse assim, do total de bolinhas de uma sacola, 3/7 são vermelhas e as demais são azuis. Então pensa, olha só, eu botei assim, vermelhas. Vermelhas são 3/7. O que significa isso? Que de 7 bolas, 3 são vermelhas. Ele não disse que as demais são azuis? Então, qual é a fração que representa as azuis? Aí tu vai falar 4/7. Então, qual é a conclusão que você tira dessas informações que nos foram passadas? Significa que tem 7 bolas na urna, 7 bolas, certo? Tem 7 bolas. E o total de vermelhas é 3. Olha o que eu estou fazendo. O total de vermelhas é 3 e o total de azuis é 4. É verdade. São 7, 3 vermelhas, 4 azuis. Aí ele falou assim, se triplicarmos o número de bolinhas vermelhas, se tu triplicar, vai ter 9 vermelhas. E duplicarmos o número de bolinhas azuis, vai ter 8. Ou seja, agora você vai ter 8 mais 9, 17 bolas. Essa é a nova configuração. Tá vendo? Aí ele falou assim, a fração de bolinhas azuis na sacola será de... Ó, a fração de bolinhas azuis vai ser 8 de um total de 17 bolas. Eu fiz assim, tá? Gabarito, alfa. Maneira, né? Espetacular. Agora aqui. Aqui é aquele melzinho, né? Divisão em partes proporcionais, ó. Um total de 96 bombons será repartido entre 3 irmãs em quantidades proporcionais a 4, 5, 7. Bom, então, se ele vai dividir esses bombons em quantidades proporcionais a 4, 5, 7, quando ele fala quantidades proporcionais, é o mesmo que diretamente proporcionais. É só colar o x. Ó, partes proporcionais é só colar o x. Aí 4x, 5x, 7x. Aí o que você faz agora? Você pega esse 4x mais 5x mais 7x e iguala a 96 bombons. Aqui vai dar 9 mais 7, 16. Vai ficar 16x igual a 96. Então, x vai ser 96 por 16. E aqui, ó, se você divide, é tiro, vai dar 6. Porque 6 vezes 16 dá 96. Aí tu achou o x igual a 6. Aí 4 vezes 6 vai dar 24. 5 vezes 6 vai dar 30. 7 vezes 6 vai dar 42. Aí ele disse, comparada àquela que recebeu a menor quantidade, a irmã que recebeu a maior quantidade terá quantos bombons a mais? É só diminuir. É só fazer 42 menos 24. Aí aqui ficou valendo de 3, 12 tira 4, 8, 3 tira 2, 1. Ou seja, ela terá 18 bombons a mais. Gabarito, eco. Aí tu vai falar, pô, essa foi melzinho, né? Para quem está estudando, sim. Agora, olha essa também é de média. Ó, vamos envolver aqui. Ó, a média aritmética de 5 números positivos distintos é 18,4. A média aritmética de 5 números positivos distintos. Ou seja, é a soma dos 5 números dividido por 5 para poder dar 18,4. Essa é a média aritmética. Soma os 5, divide por 5 e dá 18,4. Se você multiplica cruzado, você vai chegar à conclusão de que a soma dos 5 números vai ser 18,4 vezes 5. A soma dos 5 números, né? 5 vezes 4, 20. 5 vezes 8, 40 e 2, 42. 5 vezes 1, 5 e 4, 9. Uma casa e uma casa. Ou seja, a soma dos 5 números é 92. Eu não sei quais são eles, mas eu sei que a soma é 92. Aí ele falou assim, ó, o menor deles é acrescido de 6 unidades. O menor deles é acrescido de 6 unidades. E o maior
reduzido de 2 unidades. Então, se tu aumentou 6 unidades no maior e diminuiu 2 unidades no menor, no maior, né? Reduziu, né? Ó, o menor deles é acrescido de 6, mais 6. O maior é reduzido de 2, menos 2. É porque ao todo tu está somando 4. Está aumentando em 4 a soma. Então, a nova soma, aqui, ó, nova soma. A nova soma não é mais 92, é 92 mais 4. Ela é 96. Aí ele quer calculando-se a média dos 5 números após essas modificações. Agora é só tu pegar 96 e dividir por 5. Aí tu vai fazer 1 vezes 5, 5, para 9 sobram 4, abaixo do 6. 9 vezes 5, 45. Para 46 sobram 1, vírgula, acrescento 0. 2 vezes 5, 10, para 10 é nada. 19,2. Essa é a nova média. Letra D. Maneira essa, muito maneira. Ah, e tem um vídeo de média aritmética simples no canal, tá? Média aritmética simples. Também tem no canal o vídeo. 29. Aí ele disse: Fernando comprou uma luminária com a lâmpada incluída por 62. Então, assim, a luminária eu vou chamar de X, a lâmpada eu vou chamar de Y. Olha essa. Então, X mais Y dá 62. Agora aqui, a luminária sem a lâmpada custa R$ 46 a mais do que o preço da lâmpada. Então, olha só. Luminária e lâmpada. Olha, a luminária sem a lâmpada custa R$ 46 a mais do que o preço da lâmpada. Aí aqui tem várias formas de fazer, né? Eu já vi pessoas fazerem assim, olha como é que eu vou botar. Ele chamou a lâmpada de P, só de onda. A luminária custa 46 a mais do que a lâmpada. Então ele botou 46 mais P. Aí tu vai falar, caramba, tá usando letra beça. Foi assim que a pessoa fez. E matou. Porque aí aqui ela substituiu, ó. A luminária é 46 mais P. Mais a lâmpada, que é P, que é igual a 62. Não tem um jeito único de fazer, né? Aí vai ficar 46 mais 2P é igual a 62. Ou seja, eu vou manter o 2P, vai ser igual a 62 menos 46. Vai ficar 2P igual 62 menos 46. 12 tira 6, 6. 5 tira 4, 1. 2P igual a 16. Então, P é 16 por 2, P é igual a 8. Ele quer o preço da lâmpada. E a lâmpada já era o P, 8. Quanto que é a luminária? 46 mais 8. Vai dar 54. Mas ele quer o preço da lâmpada, Potter. A lâmpada é 8. Já era. E agora a número 30, que é de porcentagem, a última do vídeo de hoje. Ó, no ano passado, certo time de futebol ganhou 40% das partidas que jogou. Então ele ganhou, ó, ganhou. Olha como é que eu fiz essa. Ele ganhou 40%. Perdeu 30% das partidas que jogou. Perdeu 30%. E empatou 12 partidas. Aí o empatou eu não botei aqui não, eu botei aqui embaixo, ó, 12 partidas. Por quê? Porque eu posso descobrir qual é o percentual que ele empatou. Porque pensa, ó, se eu somar ganhou e perdeu, tá dando 70%. 70%. Qual é a porcentagem, então, que sobra para empate? 30%. Porque o total tem que ser 100%. Aí ficou assim. Ele quer saber o número de partidas que esse time venceu. Venceu, ganhou. Ele quer saber isso aqui, ó, X. Aí o que eu fiz? Eu fiz tipo uma relação, ó. Se 30%, que são os empates, corresponde a 12 partidas, as que ele ganhou, que são 40%, vai corresponder a X partidas. Aqui eu já acho o resultado direto. Aí aqui, ó, você vai falar, agora é só multiplicar cruzado. Se você quiser cortar o zero antes de multiplicar cruzado aqui, pode. Vai ficar 3x é igual a 4 vezes 12, 48. Então, x vai ser 48 dividido por 3. Vamos dividir aqui, ó. 1 vezes 3, 3. Para 4 sobra 1. Abaixo 8. 6 vezes 3, 18. Para 18, nada. Ou seja, o número de partidas que ele ganhou foi 16. Esse é o número de partidas que ele ganhou. Gabarito delta, né? Bom, finalizamos, né? Se você puder deixar o like, se você estiver gostando, obviamente, né? Se você puder deixar o like, a gente agradece.
Que Deus abençoe a vida de todos nós, com muita saúde, muita paz e muita prosperidade. E aquele pedido, né? Sejam membros. Ainda vai ter o próximo, né? O próximo simulado é o 5. Ele ainda vai estar aberto, né? Para todo mundo assistir. Aí, a partir do 6, sua visualização é só para quem é membro. Membro é R$19,99 por mês. Aí vocês têm que julgar, né? Porque às vezes a gente gasta dinheiro com coisas que não trazem nenhum tipo de benefício. Aí você tem que julgar se você acha que os vídeos trarão algum benefício e vale a pena, entre aspas, perder esses R$19,99. Ok. Caso não seja membro. Valeu? Obrigado a todos. Forte abraço e até a próxima. Valeu, pessoal.